Evelyn, tu não estavas também na aula passada? Quando não estava presente também? Bom, salvo erro, eu corrigi até a segunda questão, né, da avaliação. E aí tivemos um problema na internet. Então, vamos começar da terceira questão? Ah, tu não estava também não, né? O grande problema também é que eu não sei se ficou salvo. Ah, mas eu acho que ficou porque tá lá no Ava, né? Eu coloquei no Ava para vocês já a videoaula. Né? Bom, não, mas espera aí, aqui anotou. Mas tem lá. Bom, então vamos fazer essa terceira questão, a terceira, a quarta e a quinta, a gente terminar a correção da prova. Eu sempre gosto de fazer essa correção, para não ter dúvidas, né? O pessoal que teve dúvida aí na confecção da prova. Então vamos lá, olha só, a terceira questão da nossa primeira avaliação, também vale um ponto, ela diz o seguinte: as técnicas mais usuais para soluções de conflito, solução de conflitos, são formadas pela autocomposição e pela heterocomposição. Beleza, o enunciado diz, basicamente, que você vai falar sobre heterocomposição e autocomposição. Ainda vem mais, diz assim: neste caso temos exemplos de autocomposição e de heterocomposição. Na letra A, ele diz conciliação, transação e mediação como exemplos de autocomposição, e jurisdição do Estado e arbitragem como exemplo de heterocomposição. E já de cara, essa questão está correta, não é isso? Porque a conciliação, a transação e a mediação são exemplos de autocomposição. A jurisdição do Estado, né, o juiz de direito, o nosso judiciário, e a arbitragem são exemplos de heterocomposição. Por quê? Para ser bem simples, para a gente não se confundir mais em questões desse raiz, né? Por que que a, 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 a mediação e a composição, né, e a transação são exemplos de autocomposição? Vocês lembram que eu falei para vocês que na mediação o mediador ele não julga nada, ele apenas reconduz o diálogo entre as partes, não é isso? O mediador ele não vai dar sentença, ele vai apenas proporcionar esse diálogo para que as partes próprias possam chegar a um consenso. São elas mesmas, as próprias partes, que irão julgar, elas que vão decidir. Então não é o mediador que faz ali uma sentença, são as partes que se autocompõem. A mesma coisa na conciliação. O conciliador ele até pode apresentar sugestões de solução para aquele conflito para as partes, né? Mas é as partes que vão decidir se vão conciliar ou não. A transação é a mesma coisa, a negociação é a mesma coisa. Ou seja, depende das próprias partes fazerem, entre aspas, a sentença, a decisão daquele conflito. Já na heterocomposição, não, eu tenho um terceiro que vai decidir a jurisdição do Estado. Não é o juiz quem dá a sentença, não é o juiz quem decide. Pois é. Na arbitragem, também não é o árbitro que dá uma sentença, não é o árbitro que decide. Pois é, por isso que tem este terceiro aí que vai intervir, que vai decidir, que vai sentenciar. Aí nós temos exemplo de heterocomposição. Então isso é bem simples, tá, pessoal? Então, de início, aí a letra A está correta, né? Essa questão está toda correta na linha A. Por que, que a B, C, D não está correta? Bom, a B diz assim: conciliação, arbitragem e mediação, exemplo de autocomposição. Não, porque a arbitragem não é exemplo de autocomposição, e sim de heterocomposição. Aí, jurisdição do Estado e transação, heterocomposição, não, porque a transação é autocomposição. Então, a questão está errada. Ah, professor, eu não posso fazer uma transação no processo judicial? Até pode, mas a primeira parte da questão está errada, porque diz que a arbitragem é exemplo de autocomposição, quando não é. Letra C, arbitragem, transação e mediação, autocomposição. Mais uma vez, a arbitragem entrou aí, né, como exemplo de autocomposição, e não é. Jurisdição do Estado e mediação, heterocomposição. A mediação, nós já vimos que é exemplo de autocomposição e não de heterocomposição. Então, também não está correto. Letra D também está errada, por quê? Porque diz que a jurisdição do Estado e a arbitragem são exemplos de autocomposição.
e mediação, conciliação e transação, heterocomposição. Inverteu aí a letra A, né? Na verdade está inverso. Jurisdição do Estado e arbitragem é heterocomposição, mediação, conciliação, exemplo de autocomposição conforme está na letra A, né? Então, a questão certa da terceira questão, a linha certa da terceira questão é a linha A, certo? Questão A está correta. A quarta questão, que também vale um ponto, dizia assim, traz um enunciado, e diz assim, Maria e José eram casados há 20 anos, por motivos pessoais, a relação esfriou, só permitir a Flor de Mar entrar, a relação esfriou, né? E ambos decidem que não podem mais conviver juntos. Porém, há um grande litígio entre Maria e José no tocante à divisão dos bens e em relação à guarda e ao pensionamento do filho do casal, que é o Juquinha, né, que tem apenas 5 anos de idade. Nessa situação hipotética, e sugerindo que se resolva a lide pelas técnicas de soluções de conflito, sem que seja pela presença do juiz, o caso correto seria, o mais correto, né, seria Maria e José serem submetidos a... Pessoal, esse tipo de questão aqui é uma questão muito recorrente em concurso, também em prova da OAB. Tá? Vocês devem ficar bastante atentos, porque às vezes o examinador ele apenas traz um case, né, traz um caso aí, não para confundir, mas para verificar o grau de atenção da pessoa. Observe que às vezes é normal, principalmente prova CESP, né, o SEBRASP, eles fazem um enunciado de questão enorme, uma página inteira. Quando vocês virem questões assim, né, questões assim, vocês observem o seguinte, tudo desse enunciado, o que o examinador quer, está lá na última frase, está no último parágrafo do enunciado. É o que ele quer. Então, quando forem questões grandes assim, eu sugiro vocês já uma técnica de resposta de concurso, né, apesar de nossa aula ser técnica de mediação e arbitragem, vou passar uma dica aqui de técnica de resolução de questões, né? Vai lá, lê primeiro o último parágrafo. Quando for um textão, leia o último parágrafo. Primeiro, antes de você ler o textão, leia lá o último parágrafo. Quando você lê o último parágrafo, você vai entender o que o examinador quer daquela questão. Aí sim você passa a leitura do enunciado. Porque quando você for ler o enunciado, você já sabe o que ele quer. É muito mais fácil de você compreender, tá certo? O próprio enunciado, aquele textão. Porque às vezes você chega lá no último parágrafo, que é o que o examinador quer, você já esqueceu o que está no início da leitura. Tá certo? É muito mais fácil você saber, primeiro, o que ele pretende com a questão e ler para entender. Às vezes, no meio da leitura, você já matei a charada, já sei o que ele quer aqui, já sei a resposta. Tá certo? Então, você ganha tempo em resolução de questões, principalmente em prova do AB, que você tem um tempo muito exíguo, né, para responder às questões. Tá certo? Então, aqui, ó, na verdade, o que ele quer saber de vocês é qual tipo de técnica de solução de conflito que vai ser aplicado. Aí, lógico, você já sabe disso, você vai verificar, né, na leitura do case o que ele está querendo dizer com isso. Tá? Bom, vocês sabem que nós já estudamos que o nosso Código Civil diz que para aquelas situações, aqueles conflitos em que as partes não se conhecem antes, não tem um vínculo anterior que os une, mas o vínculo surgido entre eles foi decorrente do imbróglio, o mais indicado, preferencialmente, como diz o Código, é a conciliação. Tá? E para quando as partes possuem um vínculo anterior, aí o mais indicado é a mediação, porque o mediador ele vai apenas restabelecer o diálogo entre as partes. Ora, para ele restabelecer alguma coisa, é para que já tenha tido antes o diálogo. Então, as partes têm que ter um vínculo anterior e perderam esse diálogo. Por isso que se indica essas partes ao mediador, porque ele vai tentar restabelecer esse vínculo, ou restabelecer esse diálogo que havia entre as partes. Na conciliação, como as partes não se conheciam antes do imbróglio, antes do conflito, não tem que se restabelecer nada, não vou restabelecer o que não existia, tá certo? Então, por isso que na conciliação, a conciliação é mais indicada para quando as partes não têm vínculo anterior entre si, e a mediação para quando as partes possuem vínculo entre si. Ora,
O enunciado está dizendo que Maria e José conviveram por 20 anos, né, e tem um filho de 5 anos. Será que tem um vínculo anterior entre eles? Lógico que tem, pô, caramba, 20 anos de vínculo, né? E se tem um vínculo anterior, qual é o mais indicado, a conciliação ou a mediação? Por óbvio, é a mediação, segundo o nosso Código Civil. É isso, a mediação, porque vai tentar restabelecer esse diálogo que as partes perderam e por isso estão em conflitos. Qual é o conflito? A pensão e a guarda do filho Juquinha. Uma observação que eu faço para vocês, prestem bem atenção, pelo amor de Jesus Cristo. Não criem situações onde a questão não criou. Se a questão está dizendo que A igual a B, acabou. Se o enunciado está dizendo isso, A igual a B, mas eu não concordo. Esqueça o teu pensamento. Tá? Esqueça o que você não concorda. Você tem que seguir o que o examinador está querendo. Tá certo? O examinador está dizendo que A igual a B, não, mas eu acho que A igual a C. Então, você vai errar a questão. Você tem que seguir a lógica do examinador. Nessa questão, teve aluno que me questionou: professor, essa questão não está errada? O enunciado não está errado? Eu peguei, peraí, deixa eu ler. Li. Não estou achando nada errado. Professor, imagina só como é que Maria e José têm 20 anos de convivência e tem um filho de 5 anos. 15 anos de casado para ter um filho, isso não está errado, professor? Eles não tinham condições de ter filhos? Meu Deus do céu, eu quase chorei. Eu quase sentei. Pô, que diabos tem a ver uma coisa com a outra? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá certo? Então, não criem situações. Mas eu acho que a pessoa com 20 anos de casado já era para ter casada grávida. Mas só teve um filho 15 anos depois. Isso não está certo. Pessoal, pelo amor de Jesus Cristo, não existe isso. Tá certo? Leia o enunciado da questão e responde o que o examinador quer. Deixa de estar criando situação na cabeça onde não existe, criando pelo, né, na casca da melancia. Tá certo? Então, cuidado, né? Não vão ficar imaginando, mas eu acho que isso daqui é assim, eu acho. Não, a questão é bem simples, tá certo? Essa questão não tem erro nenhum, tá certo? Felicidade aí para Maria e José, que passaram 15 anos curtindo o casamento, só tiveram filho 15 anos depois, tá certo? Nós vamos estar criando situações, imaginações, loucubações, tá? Em cima da questão. Então, vamos às assertivas. A letra A diz assim: neste caso, né, a arbitragem, que é mais comum entre pessoas que já se conhecem anteriormente, é isso, pessoal, arbitragem? Não, acho que não. A arbitragem não importa se a pessoa se conhece ou não. Importa que tem uma cláusula arbitral no negócio jurídico, né? E se tem uma cláusula arbitral no negócio jurídico, aí se pode fazer arbitragem, né? Se convencionou a arbitragem numa cláusula arbitral, o árbitro vai ser competente para apreciar essa causa. Não tem nada a ver se tem um conhecimento anterior ou não, tá? Se tem um conhecimento anterior ou não, não importa, tá certo? Letra B. A mediação, que é mais voltada para quando as partes já se conhecem antes do litígio ou possuam vínculos entre si. Está correta essa questão. A letra B de bola, né? Mediação, que é a mais voltada para quando as partes já se conhecem antes do litígio, ou possuam vínculos entre si, que é o caso de João e Maria, de Maria e José, no caso aí da questão. Então, a letra certa já é de cara aqui a letra B, de Bacate, né? Então, a letra B aqui está correta. Mas vamos ver as outras, a C e a D, o porquê que não estão corretas. A letra C, conciliação, que é mais voltada para quando as partes já se conhecem antes do litígio e ou possuem vínculos entre si. Não, nós sabemos que não é a conciliação, né? É a mediação, conforme está na letra B. Então, a conciliação é para quando as partes não possuem vínculos entre si. E a letra D, novamente, fala da arbitragem, já que o casamento é uma espécie de contrato. Porém, deverá Maria e José fazerem antes um compromisso arbitral. E, neste caso, não podem valer-se da mediação. Questão, em tese, está correta, né? Porque realmente o casamento é um contrato, né? Mas Maria e José não podem se valer da mediação para resolver o imbróglio? Lógico que pode, tá? Só que a arbitragem, vocês sabem que, mesmo sendo casamento um contrato, ela não serve para dirimir conflitos patrimoniais conflitos extrapatrimoniais
ou conflitos não de direitos não disponíveis, né? Então já não seria aqui a arbitragem também, porque é uma questão de casamento, tá? Questão de guarda de filho, não se pode aqui usar aqui a arbitragem, certo? E Maria José não deve fazer um compromisso arbitral, não, tá certo? Não existe de Maria José fazer compromisso arbitral. Então a linha D está completamente correta também, incorreta também, tá certo? Por conta desses motivos. Então a correta da questão quarta é a questão B, né, de bola aí. Dúvidas, perguntas? Fique à vontade aí para questionar. A quinta questão e a última também valia um ponto. Analisa os assertivos e após marque a correta. A questão direta, né, normalmente a gente não usa, eu não gosto de usar questões assim diretas, né? Eu gosto de fazer um case. Mas, como cai muito em prova também, né, vocês estão para fazer a prova do AB, na prova do AB cai muitas questões diretas assim, analisa assertiva após marca correta. Então, eu fiz uma para ir treinando vocês. Aí, os incisos 1, 2, 3 e 4. 1 diz assim: as partes poderão decidir sobre o prazo para que a sentença arbitral seja exarada. Na falta de convenção, o árbitro deverá sentenciar em 20 dias. Certo ou errado, pessoal? A questão está, essa assertiva aqui está errada, porque não é 20 dias, né, o prazo do árbitro, certo? Então, observar na lei de arbitragem, né, artigo 13, que não é 20 dias, né, para ele sentenciar, se não tiver convencionado o prazo arbitrado, o prazo da sentença. Não quer dizer que que a sentença não tem prazo, tem. Pode ser 20 dias? Pode. Se as partes convencionarem que pode ser 20 dias, pode. Certo? Se é 20 dias sem problema nenhum. 2. A falta da parte requerida na audiência em que este foi devidamente convocado importa em revelia e continuidade do procedimento, ainda que seja judicial para o compromisso arbitral, ou seja, a própria audiência arbitral. Tá? Ou seja, a própria audiência arbitral. Ou seja, tanto pode ser no procedimento judicial, quando tem uma cláusula arbitral aberta, né? Que aí você não fez o compromisso arbitral, a parte se recusa a fazer, e aí você vai ter que procurar o juiz, né, para fazer esse compromisso arbitral. Então, nessa audiência arbitral, ou quer seja dentro do procedimento arbitral na audiência do compromisso arbitral, é isso, a parte pode receber aí uma revelia, né? E o procedimento ser dado seguimento. Verdadeiro ou falso? É completamente verdade essa assertiva aqui, tá, pessoal? Se a parte faltar na audiência que ele foi devidamente convocado, quer seja no procedimento judicial, quer seja no procedimento arbitral, vai ser dada a revelia para ele e vai ser dado continuidade no procedimento, o juiz vai fazer o compromisso arbitral e o árbitro, se for na audiência arbitral, ele vai fazer a sentença arbitral da mesma forma. Tá? Muito bem. O que mais? Deixa eu só abrir aqui que fechou. Deixa eu abrir aqui novamente. Fechou para mim aqui. Pronto. Item 3. O árbitro tem plena competência para prolatar a sentença arbitral. Porém, não tem competência para executá-la no caso de descumprimento. Completamente correto, né? Falei para vocês que o árbitro ele pode dar a sentença, mas ele não tem competência para executá-la. Por quê? Porque o árbitro, pessoal, ele não tem poder coercitivo. Ele não pode fazer penhora nas contas do devedor, ele não pode fazer um arresto de bens, ele não pode conduzir coercitivamente uma testemunha. Tá? Então, ele não pode fazer isso, ele só pode dar sentença. A sentença, se for descumprida, a parte vai ter que procurar o judiciário para poder executar, porque o próprio árbitro não pode executar. Então, em que pese ele ter aí competência para prolatar a sentença, ele não tem poder para executá-la se for descumprida. Então, a questão está correta. Então, olha só, a 1 está errada, a 2 está correta, a 3 está correta. A 4. Em caso de desatendimento sem justa causa,
da convocação para prestar depoimento pessoal, o árbitro determinará a condução coercitiva da mesma, da testemunha, de jeito nenhum, tá? Então, não pode, o árbitro não tem poder de conduzir ninguém coercitivamente, tá? Ele deve solicitar ao juiz, e o juiz é quem tem esse poder. E no caso aqui, se é para depoimento pessoal, seria da parte. Não, vai dar a revelia para a parte, boa, o processo vai seguir em frente, tá certo? Então, a linha 4 está errada. Qual está certa? Somente a 2 e a 3, não é isso? 2 e a 3 é a letra C, é isso? Letra C. Aí está correta. A A está incorreta porque diz que a linha 1, 2 e 3. A linha 1 está errada. A letra B diz a 2 e a 4 está errada. A C, a 2 e a 3 está correta. E a D, 1 e 4 está errada, porque ambas estão erradas, tanto a 1 como a 4. Tudo bem? Então, essa seria aí a nossa correção da nossa atividade avaliativa. Tá? Ficou bem fácil, não sei por que tanta gente tirou 2, 3, 2, 3, 3. Já percebi que praticamente a nota de um é a nota de todos. O que um erra, todo mundo erra, não sei por quê. Certo? Não sei se vocês estão aí trocando ideias. Para com isso, faça a prova de vocês, né? Sozinhos, para de estar copiando questão aí de outro, que o outro erra, você erra também. Né? Então, quase todo mundo errou as mesmas questões. A maioria das notas 3, 3, 3, 3, 3, 3 erraram duas questões. Às vezes só com preguiça, né, de pesquisar, preguiça de estudar. Aí, não, o colega disse que é letra B, então vamos marcar a letra B. E acaba errando você e o colega. Então, tenham cuidado com isso. Tenham responsabilidade, né? Respondam às provas de vocês, às atividades de vocês, qualquer uma que seja, com o vosso conhecimento mesmo. Errou, mas errou pelo teu conhecimento. O ruim é quando erra porque o colega errou e você copiou dele. Aí é que é doído, né? Pega uma nota baixa, sujeita a fazer uma substitutiva, porque copiou uma questão errada do colega. Se é uma questão errada tua, que você errou mesmo, pô, eu vou fazer substitutiva, mas eu aprendi, nunca mais erro. Agora, copiou do colega, nem lembra. Quando você copiou do colega, você nem lembra da questão. Não lembra nem do que se trata a questão. Agora, quando você errou porque você não entendeu a questão, ou você errou mesmo porque não sabia a resposta, aquela questão você não erra nunca mais. Você esquece. Você não esquece, fica fixada na tua cabeça. Né? Então, a maioria da turma tirou 3, erraram duas questões. Eu vi que uma das mesmas questões, da repetência de erro. Parece assim que tu marcou qual? Aí eu marquei a letra B. Ah, então eu vou marcar a letra B. Mas eu acho que é a C, mas eu vou marcar a letra B porque minha colega marcou a letra B. Isso é para o segundo grau, né, pessoal? Na faculdade já não existe mais isso. Beleza, então vamos. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida aí sobre a nossa atividade avaliativa? Se não, vamos para a aula. Vamos dar continuidade à aula. E aí, dúvidas? Parece que ninguém está nem aí, tá todo mundo dormindo, ainda só entrou na sala de aula para marcar presença. E o ânimo de vocês está me contagiando. Estou quase dormindo aqui. Estou quase. O ânimo de vocês está passando para mim. Fale alguma coisa. Evelyn falou kkkkkkkk. E a Flodimar, professor, pronto, já vi que vocês estão aí. Tá bom. Estou aqui, mas estou com a dois, Neto. Eu e você está com a garganta super inflamada. E a minha garganta, o pior, eu estou falando bem baixinho aqui, não sei se vocês já perceberam que eu estou falando hoje num tom bem moderado. Eu tenho refluxo e esofagite. Aí quando a garganta inflama, fica parecendo que tem um bolo desse tamanho assim, ó, de arame farpado dentro. Até para falar é um suplício, né? Mas a gente tem que seguir com a vida, né? Não vou parar aqui por causa de uma inflamação de garganta, assim como você também está com a garganta inflamada, mas está aí este aula, né? É assim mesmo, a gente tem que seguir com a vida. Uma vez chegou um funcionário na minha empresa, né? E faltou 4 dias. Liguei, não respondeu, mandei mensagem, não respondeu. Aí chegou depois de 4 dias, apareceu lá. Vou inchado, todo dormindo.
Diga, rapaz, o que aconteceu contigo, rapaz? Já tava para mandar a polícia atrás de ti e tal, porque você tinha sumido. Não, tava doente, é mesmo. Tava doente com a doença. Eu tava gripado. Eu digo, gripado? É, eu tava gripado. E tu tem um atestado, foi no médico? Não, doutor, gripe, não vai para médico, fica só em casa. Eu falei, é mesmo, né? É. Eu dei as 4 faltas para ele, os DSR, né? Depois eu demiti. Tá certo? Acho que gripe é doença. Né? Se gripe fosse doença, tava frito. Quantas vezes eu já dei aula para você gripado aqui, né? Agora na pandemia que tem a diferença, né? Isso foi antes da pandemia. Agora na pandemia o cara gripou, deu um espirro, a mão vai embora, tá doido. Né? Fica logo com medo, né? Mas essa nova cepa do Covid, ele já não tem não, viu? É só dor no corpo, dor de cabeça, sim, espirros constantes, né? Mas não chega a ser gripe. Vamos lá. Olha só, pessoal, na última aula, antes da nossa atividade avaliativa, nós estávamos falando de técnicas de solução de conflito, não é isso, na prática. E nós falamos de diversas técnicas de solução de conflito. Paramos aí falando dessa técnica que está no slide aí para vocês, né? Que são os preceitos da comunicação construtiva. Eu falei para vocês que uma técnica básica para você solucionar um conflito é você ter uma comunicação construtiva. Por quê, pessoal? Porque quando chega duas partes, né, chegam em conflito, litígio na tua presença, você como mediador, como advogado de uma das partes, né, a primeira coisa que elas não têm mais é diálogo, elas não conseguem mais falar, tá? Uma grita mais do que a outra, mesmo estando pertinho, né? O coração está distante. Quando o coração está distante, você pode estar pertinho, mas você tem que falar gritando porque a outra não ouve. Né? Sim, já viu marido e mulher quando briga? Por que briga gritando? Se estão um do lado do dedo da mesma casa, debaixo do mesmo telhado, ainda mais estão gritando. Você, em 1981, disse isso. A mulher geralmente faz isso, né? Quando ela está com raiva, ela lembra de tudo que nós fizemos em 1810. Ela lembra até a cor da roupa que nós estávamos, até o jeito que o nosso cabelo estava. Ela lembra tudo, né? Então, e só fala isso, e geralmente o casal é gritando, né? Por quê? Porque o coração se afastou. Quando o coração se afasta, aí só os gritos. Então, falei para vocês que uma da técnica básica, né? Para que você solucione um conflito, é isso, é você usar uma linguagem construtiva. Se as partes chegaram à tua frente, né? Ou você como mediador, ou como advogado das partes, gritando, sem uma comunicação, quando você começa a utilizar uma comunicação construtiva, aí você começa a fazer arrefecer os ânimos, né? Começa a diminuir os ânimos, a exaltação dos ânimos, e as partes começam a te ouvir. E quando ela começa a te ouvir, ela abre margem para que possa uma ouvir a outra também. E você consegue estabelecer o diálogo. E aí eu disse assim, tem diversos preceitos, né? E, lógico que esse preceito não foi eu que criei, peguei do doutrinador que eu coloquei para vocês na tela, tá? Esses preceitos, né, da comunicação construtiva, eles têm diversos aí formas de você utilizar essa técnica de solução de conflito. Um desses preceitos da comunicação construtiva seria a conotação positiva, que nós falamos na aula passada. O que é conotação positiva? É você comparar alguma coisa com outra, porém, de forma construtiva, de forma positiva, utilizando essas expressões, como coloquei no slide aí para vocês. Vai em frente, olha, eu compreendo sim. Às vezes a parte chega na tua frente, né? Chega numa sessão de mediação, numa reunião de conciliação, ela está com o ânimo exaltado e ela começa a falar, gritando, falar alto, você ouve ela. Depois que ela fala um pouco, você vai dizer, eu te compreendi perfeitamente. Quando você fala assim para a parte, automaticamente vai um balde de calma nela, tá certo? É um balde de calma que você joga, eu te compreendi perfeitamente. Ela já vem na cabeça dela, então, tá vendo? E aí já se acalma. Isso é um balde de calma que você joga na pessoa, tá certo? Olha, você está no caminho certo, é interessante a sua maneira de compreender esse problema. Olha, isso que você me disse me põe a pensar que você mostra para a parte que ela está sendo ouvida, que ela está sendo compreendida. Isso é conotação positiva, tá certo?
E aí, como falei para vocês, ainda que você não concorde com o que a parte disse, você jamais deve dizer, não, eu não concordo com o que você disse, olha, eu acho que você está errado. Nem que você fale isso meigamente, lindamente, usando de todo o teu charme, você vai criar uma antipatia automática com a parte, porque ela foi ali para ser ouvida. E aí ela conta o problema dela, e você diz, olha, eu não concordo. Ainda que você fale isso na maior calma do mundo, olha, eu acho que você está enganado. Eu acho que você está enganado. Você já criou uma antipatia, você não vai conseguir resolver solução, você não vai conseguir solucionar conflito algum ali, tá certo? Mas quando você usa uma conotação positiva e diz assim, olha, eu compreendi perfeitamente o que você disse. Contudo, todavia, e se nós, você não concorda, mas primeiro você disse que compreendeu. Você, olha, você está no caminho certo. Você não disse que a pessoa está certa, mas ela está no caminho certo. Ou você está no caminho certo. Contudo, e se nós observássemos desse outro lado? Estão compreendendo? Então você jogou ali um balde de calma na pessoa e automaticamente abre um espaço para que ela ouça a tua opinião, ouça uma outra opinião, ouça, eu veja um outro caminho. Tá certo? Então isso é conotação positiva. E aí falamos também da escuta ativa. Né? Falei para vocês que escutar é imprescindível, não tem como você resolver um imbróglio sem escutar. A pessoa começa a falar e você já redarga em cima, né? Você não consegue chegar a uma solução. Então, primeiro você tem que escutar aquela pessoa, saber o que, que ela tem para poder dizer depois alguma coisa, tá certo? Lógico que nesse processo de escuta, né, você vai anotando, né, você vai usando aí de técnicas para saber se a pessoa está mentindo, está fantasiando, tá? Ou se ela está tendo uma situação honesta. Lembra que eu falei para vocês das técnicas de olhar nos olhos da pessoa e saber se ela está mentindo ou não, se ela está fantasiando ou não. Às vezes você faz uma pergunta circular e ela, né, olha para o lado fora do coração, ela está ali mentindo, está criando, está fantasiando, está no lado do cérebro da fantasia. Não é isso? Nós falamos isso na aula passada. Né? Então, essa escutativa é ótimo porque se você sabe escutar, né, a pessoa vai saber também te escutar. Né? Quando você sabe escutar, a pessoa pega isso naturalmente e ela vai saber escutar também. Tá certo? E a escuta, como eu falei para vocês, às vezes é muito melhor do que um próprio sermão. Né? Às vezes a parte foi ali só para ser ouvida. Ela quer ser ouvida, não foi ali para ser aconselhada, como falei para vocês na aula passada. Ela foi ali para ser ouvida. É isso? E quando você ouve ela, às vezes você já resolve 70% do imbróglio. Você resolve 70% do conflito, porque a parte só queria ser ouvida. Quando ela foi ouvida, ela própria já caiu em si que tem um jeito, tem uma solução para aquele conflito ali. Tá certo? Então, nós paramos aí nesse slide na aula passada. Vamos continuar, então, né, no slide seguinte, tá certo? Que é a linha C, ainda dentro dos preceitos da comunicação construtiva, tá? Ainda dentro desses preceitos da comunicação construtiva, né, que nós estamos falando, a escutativa, a conotação positiva, vem o terceiro preceito da comunicação construtiva, com perguntar e não julgar. Olha, nós temos um conselho bem antigo, né, que os nossos avós dão para nós: escute mais, fale menos. Tá? Até na própria Bíblia Sagrada, se alguém conhece a Bíblia, tem diversos conselhos nesse sentido, né? A sabedoria, né? O sábio, ele ouve, depois ele fala. Ele ouve mais e fala menos. Vários, vamos dizer assim, pensadores, vários filósofos antigos, né, que falam a mesma coisa, né? Sabedoria é o ouvir, né? Não é o falar. Quem fala menos erra menos. São vários provérbios que nós temos aí nesse sentido. Tá? Então, o primeiro passo é você escutar. Tá? E como falei para vocês, jamais aconselhar. Porque o conselho, pessoal, muitas vezes dá essa impressão de que a pessoa está errada e você, que é o conselheiro, está certo. Isso aí atrapalha a comunicação, né? E às vezes dificulta também o processo de solução do problema. Então, primeiro você tem que escutar. Nós já falamos da escutativa, você tem que saber escutar. Porém, você tem que saber também que um passo importante, até mesmo para a própria pessoa que está sendo ouvida, é você saber perguntar. Porque às vezes a pessoa está com um estado de nervo tão grande, um estado de emocional tão grande, sabe?
estado de emoção tão grande, que ela não consegue se expressar coerentemente. Ela começa a falar de uma coisa, fala de outra, fala de outra, fala de outra, depois volta e não consegue se expressar coerentemente, porque está ali debaixo de uma pressão, de uma emoção, tá? E ela não consegue se expressar. Então, quando o mediador, quando o intermediador percebe isso, né, ele deve interromper aquela narrativa com perguntas, tá? Mas perguntas, não qualquer pergunta, perguntas direcionadas, tá certo? Perguntas voltadas, circulares, voltadas para o problema. Então, ele faz uma pergunta para que aquela parte possa reordenar suas ideias. Então, a pergunta também, sem julgamento, sem pré-julgamento, né, naquela pergunta levada à parte confessar que está mentindo, que ela está inventando alguma situação, não. Uma pergunta circular para que ela possa voltar ao seu raciocínio, ter uma ordem, uma sequência lógica de ideias. É diferente, esse tipo de pergunta é diferente das perguntas que nós fazemos para a parte contrária em uma audiência de instrução e julgamento. Tá? Numa audiência de instrução e julgamento, você vai fazer perguntas para outra parte no intuito de mostrar ao juiz que a parte está mentindo, de pegar ela na mentira, de mostrar que ela não fala a verdade, ou de ela confirmar algo que você quer que seja confirmada. Aí é diferente. É um tipo de pergunta, muitas das vezes, que vem com uma carga de pré-julgamento ou com uma carga aí de objeção, tá certo? Infelizmente é assim. Você tem que provar a tua tese para o juiz, porque as provas são direcionadas ao convencimento do juiz, vocês já aprenderam isso. Não é isso? Então você tem que provar a tua tese ao juiz. Então, na audiência de instrução e julgamento, você vai fazer perguntas direcionadas, tá certo? Isso é normal numa audiência de instrução e julgamento. Porém, numa reunião de mediação, de conciliação, numa intermediação que você esteja participando, aí é diferente. As perguntas, elas não têm intuito provar que a parte está mentindo, não tem intuito provar que a parte está falhando. Não, mas são perguntas que levam à compreensão da parte, que fazem ela compreender o estado que ela está e possa, assim, reordenar as suas ideias, tá certo? E, assim, direcionar a sua fala para o problema. Às vezes, né, a parte está fugindo do problema, está indo para uma outra situação que não tem nada a ver. E quando você faz uma pergunta direcionada, né, essa parte volta a se focar naquilo que ela está falando, tá? Por isso que eu digo a vocês, o segundo passo é perguntar na conotação positiva, construtiva, sim. Tá certo? A comunicação construtiva, sim. Porém, são perguntas direcionadas, não é perguntar qualquer coisa. Tem que perguntar apropriadamente, né? Sem ofender. Tem aquelas perguntas que servem para ironia. Como é que é? Você fez isso? Olha o jeito que eu estou fazendo. Olha a minha expressão. Eu estou fazendo a pergunta. Você realmente fez isso? Essas perguntas irônicas, perguntas com carga de ironia, perguntas com carga de ofensa, não é resultado para mediação. Tá certo? Pode ser numa audiência de instrução, mas numa mediação, não. Você tem que fazer a pergunta contextualizada com o problema. Vou colocar uma pastilha aqui na boca, senão eu não vou conseguir dar aula para vocês. Tá? Então, uma pergunta contextualizada com o problema, tá certo? Sem nenhum pré-julgamento. Senão, você não vai conseguir fazer com que a parte crie empatia por você, mas vai fazer com que haja uma certa ira, né? Ou que ela crie uma antipatia por você, tá certo? Então, as perguntas direcionadas, as perguntas próprias, contextualizadas com o problema, né? Ela faz com que haja esse processo de reconhecimento da escuta, tá certo? É quando você faz uma pergunta contextualizada que você consegue fazer a parte retornar a sua calma e ela possa ordenar suas ideias, isso traz uma empatia com o próprio intermediador. A parte percebe que o intermediador está ali, né, que o negociador está ali, compreendendo o que ele está falando. Tá certo? E às vezes, quando você faz uma pergunta dessa direcionada, é isso, a parte ela vai automaticamente, vamos dizer assim, recair na sua consciência, e aí ela reformula a sua própria pergunta, né, e reordena tudo aquilo que ela está falando. Fica muito mais fácil para ela compreender e até mesmo ser compreendida.
certo? Então, pessoal, tendo dúvidas, abra um áudio aí, faça um áudio, porque eu não estou olhando a tela aí com vocês, estou olhando só o slide. Geralmente, pessoal, uma resposta a uma pergunta contextualizada estimula aquela parte a repensar em subargumentos ou em alternativa que às vezes ela não tinha ainda pensado, tá certo? Então observe que uma pergunta contextualizada, quando você interrompe a parte com uma pergunta, né? E essa pergunta tem o poder de fazer com que a parte pare para responder a tua pergunta, mas é uma pergunta que está dentro do contexto que ela está falando, abre para ele um leque de, poxa, eu não tinha pensado nisso. Realmente, dessa forma que você perguntou, é comum aparecer, né, resposta dessas formas. Olha, você perguntando dessa forma, você dizendo isso, eu vejo que realmente pode ser isso e isso. Ou seja, uma pergunta direcionada, ela faz com que a parte repense em subargumentos. Porque já falei para vocês, a parte quando ela chega numa, numa audiência de conciliação, de mediação, de negociação, é isso. Ela chega já com o seu pensamento, sua convicção formada. É isso. Ela já chega com a sua mente focada naquele problema e do jeito que ela espera que seja resolvido o problema. Só que quando você faz essas perguntas direcionadas, aí você abre para ela um leque, né? Um leque de oportunidades para que ela repense, né, aquilo que ela veio até você e ela possa ter subargumentos ou outros argumentos, né, para que possa resolver o problema, tá certo? Então, essas perguntas direcionadas têm esse poder de estimular isso na parte. Por exemplo, pessoal, como eu poderia dar um exemplo para vocês? Você poderia interromper a parte, nesse caso, neste caso, né, eu falei de Maria e José aí na prova, que estão discutindo sobre a guarda da criança. E a mãe, por exemplo, a Maria não queria deixar a criança de jeito nenhum com José. Não queria deixar que o José ficasse com a criança, por exemplo, no final de semana, durante a semana. Ela quer ficar só ela com a guarda do filho. Mas no depoimento dela, você ouviu ela dizer que ela está fazendo um curso superior, ou um curso de especialização, ou um curso de técnico, seja lá o que for. Já que ela vai agora separar do marido, né? Vai ter que ter a sua própria vida, vai ter que trabalhar para poder sustentar, se é que não trabalhava, né? Ou se já trabalhava, quer fazer algum curso para poder ter uma especialização melhor. E tal o imbróglio da criança, né? Da guarda da criança. Ou da visita dessa com o pai, do tempo dessa com o pai. Uma pergunta que você poderia fazer para criar um subargumento em Maria seria, por exemplo, você concorda? Olha só, olha como eu estou fazendo a pergunta. Eu não estou dizendo, Maria, você deve fazer. Maria, eu acho que o melhor para você é isso. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo. Olha só como é que está a pergunta. Você concorda? Quando começa a pergunta assim, quando eu começo a pergunta assim, eu não estou dizendo que ela está errada. Eu não estou dizendo que ela deve fazer. Eu estou pedindo aí para ela a opinião dela. Você concorda que haveria a possibilidade, não estou dizendo que tem que ter essa possibilidade, que haveria a possibilidade de você deixar a criança com o pai, com o José, durante uma semana, para que você possa terminar o seu curso que você está fazendo e assim ter uma qualificação melhor? Ou seja, eu peguei um depoimento dela, algo que ela disse no depoimento, peguei a intransigência dela, que ela não quer deixar o filho com o pai, tá certo? E utilizei aquela causa que para ela vai ser boa, que ela disse que vai ser boa se ela terminar esse curso, é uma qualificação a mais, para criar sub-argumentos do problema. Então, Maria não quer intransigivelmente deixar a criança com o pai nenhum dia da semana. Tá certo? Às vezes acontece. Né? E aí, mas ela quer fazer um curso. Poxa, durante esse curso, a criança vai ficar com quem? Com a babá? Vai ficar com os parentes? Não. Deixa a criança com ele
e você termina o seu curso, se qualifica. É uma forma de atender ambas as partes. É isso, porque se ela concorda, você já vai partir somente para dirimir, para dizer qual vai ser os dias, então. Qual o dia que você faz o curso? Ah, segunda, quarta e sexta. Então, segunda, quarta e sexta fica com ele. E você fica livre para ir no curso, não fica preocupada com a criança. Ou seja, você já começa a entender, a compreender o problema, né? E fazer a parte de compreender o problema e também compreender que há uma solução para aquele problema e já começa a se encaminhar para a solução daquele problema. Estão compreendendo? E aí é muito mais fácil assim de você conseguir chegar, né, a uma solução também nesse problema. Pois bem, perguntas, pessoal, tem perguntas que são perguntas que a gente chama de perguntas fechadas. Né? Numa pergunta fechada, a resposta vai ser sim ou não. E é o que você espera, sim ou não. Porém, existem perguntas abertas também, que é quando você quer fazer com que a pessoa reflita e busque uma alternativa. Então, normalmente, quando a gente quer isso, a gente vai fazer uma pergunta aberta, tá certo? Vai se fazer uma pergunta aberta para que a parte possa refletir, certo? É lógico que antes de fazer uma pergunta circular, uma pergunta aberta, você pode fazer uma pergunta fechada, para que a parte responda sim ou não. Mas o mais correto é você chegar a falar, né, a fazer uma pergunta aberta, para que a parte possa raciocinar em cima disso, e aí ela venha também a pensar nos subargumentos que você possa estar dando. Tá certo? Dúvidas até aí, pessoal? Tá tranquilo? Se não tem, vamos passar à frente. Então vamos lá. Tranquilo, né? Beleza. Como falei para vocês, é importante que o negociador, né, ele domine aí essa técnica de perguntas. Isso você vai adquirir, pessoal, com a prática, né? E é interessante na própria advocacia, né? Você fazer perguntas circulares, você dominar essa técnica de saber fazer perguntas, porque com as tuas perguntas você vai envolvendo a pessoa, né, de forma que ela vai raciocinando sobre sua própria fala e ela acaba por entender voluntariamente que deve mudar de opinião, certo? Então, é uma forma que, por exemplo, como eu perguntei para você, e o teu curso? Você tem um curso? Você faz um curso? Faço. Para quê? Ah, para ter uma melhoria do meu serviço, meu salário vai aumentar. Você acha muito interessante esse curso? Acha? Acho sim, é muito interessante para minha carreira. É isso? Então, que dia que é o teu curso? Segunda, quarta e sexta. Por que a gente não faz o seguinte, então? Deixa segunda, quarta e sexta o Juquinha com o José, não é isso? E aí, terça, quinta, ele vai estar contigo, não é isso? Ou seja, você vai fazendo perguntas, né, de forma a, a circular aquela pessoa para chegar no objetivo que você quer, tá certo? É lógico, pessoal, que, como falei para vocês, uma audiência de mediação e conciliação é completamente diferente de uma audiência de processo judicial. No processo judicial, você faz muita pergunta circular também, só que de forma a envolver a parte e chegar no final e ela comprovar que você ou que ela está mentindo, tá certo? Então é diferente. São perguntas circulares também? São. Técnica de audiência de instrução de julgamento. Tem perguntas circulares? Tem, mas essas perguntas são o contrário da mediação. Na mediação e na conciliação, você vai fazer perguntas fazendo de forma com que a parte possa, né, compreender e pensar no subargumento. Mas, na instrução de julgamento, você vai envolvendo a parte com perguntas de forma que ela acabe caindo numa mentira. Certo? Eu me lembro de um livro de Sidney Sheldon, não sei se vocês já leram Sidney Sheldon, eu gostava muito, gosto muito dos livros dele, tem vários livros dele, né? Esse cara é realmente brilhante, escritor fenomenal. E eu me lembro que ele deu um caso no tribunal, né? Tinha um advogado chamado Napoleão Chotas, que era o advogado. E esse advogado, numa audiência de seu julgamento, onde
o seu cliente estava sendo acusado de ter assassinado alguém com uma faca. E, e, e essa faca, alguém passou para ele. Os dois estavam sendo julgados por assassinato e por coautoria. É isso. E tinha uma testemunha contrária ao seu cliente que disse que viu aquela pessoa, que era o coautor, né, passando a faca para o cliente dele. E essa testemunha estava em juízo, né, para ser interrogada. Aí ela foi interrogada pelo advogado dela, né, pelo acusador, pelo Ministério Público. E aí, né, ela confirmou que ela viu aquele coautor passar a faca para o cliente do advogado, né, para o acusado ali. Aí foi a vez dele interrogar essa testemunha. E ele virou para ela e disse assim: a senhora trabalha, era numa praia, né? Era uma praia onde aconteceu o homicídio. A senhora trabalha na praia? É trabalho. A senhora faz o quê? Não, eu cozinho lá, eu sou cozinheira de um restaurante muito conceituado. Aí ele pega e diz assim: olha, a senhora tem cara de ser boa cozinheira mesmo. Qualquer dia eu vou encostar no restaurante para comer a comida que a senhora faz. Ou seja, ele deixa a parte ali mais calma, né? Mas olha só as perguntas que eles vão fazer, são perguntas circulares também. Isso é exemplo de pergunta circular. Aí, lógico, isso aí, ela já, na frente de todo o público do juiz, ela já se envaidece. Não é isso? Isso é uma técnica de júri, tá, pessoal? Não sei se for fazer júri, eu creio que o professor de júri vai ensinar essas técnicas para vocês. E aí, ele vai dizendo assim: a senhora usa óculos? Ela falou assim: não uso óculos, apesar de eu precisar usar óculos, mas eu não uso óculos. Ah, tá bom. A senhora pode me dizer que horas são o relógio aqui do fórum? Tá dentro da sala do júri, né? Tem um relógio lá na parede, lá no fundo. Aí ela faz assim, força os olhos e fala: olha, não consigo dizer as horas que o relógio é muito pequeno. Aí, não, tudo bem. A senhora sabe quantos metros de distância tem daqui para aquele relógio? Ela fala: ah, não sei. Ele: não, eu vou dizer para a senhora. Tem 15 metros. Tem 15 metros. E aí ele vira para o juiz e fala: excelência, eu quero contraditar o depoimento dessa testemunha por inteiro, porque essa testemunha flagrantemente está mentindo em juízo. Ah, mas por quê? Veja bem, ela disse que ela viu o coautor passar a faca para o meu cliente, que foi a faca do homicídio. Eu fui lá, excelência, medir a distância do restaurante dessa senhora para onde o acusado estava, onde ela disse que ela viu o coautor passar a faca para ele. Dá 125 metros. Essa senhora não conseguiu enxergar o relógio daqui do fórum, que está a 15 metros. Como é que se pode acreditar que ela viu o coautor passar uma faca para o meu cliente a 150 metros? Essa testemunha está mentindo, o depoimento dela é mentiroso. Tá? Isso são exemplos de perguntas circulares. Ele vai envolvendo a pessoa para que ela possa chegar onde ele quer. Isso na audiência de conciliação, de instrução, é você fazer a pessoa chegar onde você quer na tua tese. Na audiência de conciliação é diferente. Como você quer uma conciliação, você vai fazendo esse tipo de perguntas circulares, né, vai circulando a pessoa, mas não para dizer que ela está errada, mas para que ela própria possa chegar à conclusão de que realmente ela tem que ter uma outra opinião, tem um outro caminho para aquele caso que ela está à frente. Tá certo? Então, isso são perguntas circulares. Você vai envolvendo a parte de forma a ela chegar a concordar com que aquilo que você quer que ela concorde lá na frente. Isso ela vai fazer voluntariamente. Então, nessa técnica, pessoal, de comunicação construtiva, perguntar e não julgar, você tem que evitar perguntas abstratas, perguntas de mera imaginação, ou com pré-julgamentos. Né? Se você fazer uma pergunta com pré-julgamento e a parte percebe que você está querendo pré-julgá-la, acabou a conciliação. Ela criou uma antipatia por você, né? E aí você não consegue mais conciliar. Você não consegue mais negociar ali, certo? Existem algumas palavras, né, que eu até coloquei no slide aí para vocês, tá certo? Que são palavras-chave para início de frases de perguntas circulares, tá certo? Por exemplo, né, quando foi, como foi, onde foi a primeira vez,
Qual foi a reação das pessoas envolvidas? Como é que você costumava reagir quando acontecia isso? Certo? Como é que, como é que era a tua conduta sobre a relação que você está me passando? Tá certo? Ou sobre terceiros que são implicados? Como era a tua relação antes do problema? Qual o motivo? Você concorda com isso? Ó, você concorda com isso? Você acha que haveria outra maneira de fazer isso? Ou seja, você não está dizendo para a parte que ela tem que fazer, mas você está dando para ela opções e você está mudando completamente aquilo que ela disse. Tá certo? Ou seja, você consegue fazer ela perceber que aquela complexão fechada que ela chegou tem uma outra solução, tem outro caminho. É isso. E aí você consegue o problema. Bom, perguntas sobre esse item, perguntar e não julgar. Não passamos para adiante. O discurso recíproco, direito de discurso recíproco. Gente, presta atenção. Quando eu falo discurso recíproco, é liturgia da palavra. Discurso, você sabe que é a fala. Reciprocidade, ambos têm que falar. Não tem como você fazer um acordo satisfatório, tá? Se ambas as partes não falarem. Se ambas as partes não tiverem a possibilidade de se manifestar, tá certo? Então, é interessante que o negociador, desde o início da sessão de mediação, ele já deixa claro para as partes, né, e até obter a concordância delas sobre a regra de não interferência de um na fala do outro, tá certo? Para quê, pessoal? Para que cada parte possa falar e ser ouvida, possa expor o seu ponto de vista independentemente da outra. Então, a técnica de discurso recíproco é interessante, porque, como disse a vocês, normalmente as partes chegam ali sem uma conseguir ouvir a outra. Elas estão ali porque uma não ouve a outra. E, às vezes, você consegue chegar a uma solução do conflito só fazendo que uma parte ouça a outra. Então, o negociador, no início da sessão de negociação, ele já deve deixar claro que existem algumas regrinhas básicas. Ele vai fazer isso com bastante cuidado, não impondo, não com aquela cara de bulldog. Olha, nós vamos começar a sessão aqui e vocês têm que entender uma coisa. Olha só. Olha aqui para mim aqui, olha aqui para mim aqui, ó. Presta atenção, né? Quando ele estiver falando, tu não fala. Acabou a sessão de conciliação. Já criou uma antipatia entre as partes e ele. Ele já está fadado a um insucesso. Não é isso? Então, ele tem que fazer isso daí, né? Com bastante cautela, com bastante cuidado. Chamar as partes. Iniciar com uma pergunta circular. Uma frase de pergunta circular. Por exemplo, pessoal, vocês concordam que nessa sessão nós precisamos um ouvir o outro? Sim ou não? Sim. Vamos dizer sim. Vamos dizer sim. Tá certo? Vamos dizer sim. Ah, vocês concordam? Concordamos. Beleza, então nós vamos aqui criar uma regrinha. Tudo bem para vocês? Tudo bem. Quando um falar, o outro ouve. Não pode ter interrupção na fala de um com o outro. Quando eu falar, vocês dois me ouvem. Pode ser assim? Vamos fazer esse acordo aqui? Vamos. Vamos fazer um pacto de sangue aqui? Vamos. Ou seja, ele cria até uma brincadeira ali. Tá certo? Para que as partes se sintam à vontade. E não esqueçam dessa regrinha básica. Tá? Então, esse direito ao discurso recíproco é inerente da negociação. É inerente à conciliação. Tá certo? Porque cada um vai ter oportunidade de falar e também de ser ouvido. E às vezes, pessoal, quando um está falando e o outro ouvindo, o outro pode até dizer assim: mas se tu tivesse me dito isso, nós já tinha resolvido o problema, não precisava nem vir para cá. Percebe? E vai ter casos que vai acontecer isso. Por quê? Porque não tinham mais diálogo entre as partes e eles acabaram não chegando à solução. Mas quando restabeleceu o diálogo, pô, a gente pode resolver isso aqui sozinho. Não precisa nem de vir aqui. A gente pode chegar num acordo. O que faltava ali era uma parte ou a outra. Então, esse direito ao discurso recíproco, tá certo? É inerente à negociação. Você tem que dar esse direito às partes. Tá? Se o negociador ele consegue equilibrar essa posição de um ouvir o outro,
vai ficar muito mais fácil para que todos entendam o problema e cheguem a uma solução. Tá certo? Lógico que essa comunicação tem que ser circular, como falei para vocês, e não manipulatória. Certo? Vocês vão perceber que vai ter parte que é a parte faladeira. Ela não consegue parar de falar. Só ela quer expor seu ponto de vista, só ela quer falar. Tá certo? E a outra parte, às vezes, é uma parte tímida, que não consegue falar. Não consegue se expressar. Porque está em pressão. Ela não consegue se manifestar. Se o negociador percebe isso, ele tem que sempre intervir naquele que fala demais, tá certo? Que é só ele falar. Olha, nós fizemos um acordo aqui, um pacto de sangue, né? Quando um falar, o outro, você já falou, aguarde só um minutinho. Deixa ela terminar aqui de falar, deixa ele terminar aqui de falar. E você percebe que a pessoa é muito tímida, não consegue ordenar suas ideias. Você pode fazer perguntas circulares para que ela possa ir falando o que ela quer te falar através de perguntas circulares, respondendo as suas perguntas circulares, tá certo? Ou você pode encerrar a sessão de mediação e marcar uma nova sessão, porque vai dar tempo da outra parte compreender, raciocinar o que aconteceu ali, para que na próxima audiência ela possa se manifestar, tá certo? Então, essa técnica do discurso recíproco é imprescindível, tá certo? Você tem que, como negociador, ter a sensibilidade aí de estimular, né, aquele que é tímido para ele falar, às vezes mesmo através de perguntas, e sensibilizar o falador também a valorizar o diálogo, tá certo? E assim, né, dar oportunidade para que o outro fale. Quando eu digo você vai interromper o falador, às vezes não precisa ser falado dessa forma como eu falei, né? Às vezes a forma como eu falei fica até dá uma impressão de antipatia também. Então, olha, nós combinamos que você ia ficar quieto enquanto ela falava, enquanto ele falava, enquanto outra parte fala. Tá? Às vezes dá uma antipatia. Você pode fazer de outra forma. Você pode criar uma técnica de valorização. Vira para ele e fala assim, vamos aqui, nós dois. Você sabia que, aí conta uma história, que o diálogo ele só pode ocorrer quando as duas partes, uma fala e outra escuta. Aí você conta uma historinha, sei lá, cria uma história, né, para que ela possa compreender, opa, eu vacilei, realmente nós falamos que eu vi um outro, eu que estou aqui interrompendo, certo? Então, de uma forma que a parte possa se sentir à vontade, não pressionada. Ok? Então, essa técnica do discurso recíproco é uma técnica excelente que deve ser mantida para que as partes possam, certo, chegar a um consenso aí. Tudo bem? Pessoal, tranquilos até aí? Muito bem. Eu falei que eu ia dar metade do horário, né, para vocês, e metade do horário nós íamos fazer uma atividade para ver o que nós já entendemos até agora. Eu estou com medo de estar só falando e vocês só ouvindo e não estar apreendendo nada, tá certo? Então, dessas técnicas de comunicação construtiva, eu fiz uma atividade para nós responder aqui durante a aula, tá certo? E vocês postarem no AVA. Pode postar até amanhã, não tem problema. Mas eu vou colocar agora lá no AVA essa atividade que é para vocês verificarem essas técnicas de comunicação construtiva em um case. Vocês vão responder, eu vou ficar aqui até 11h30 à disposição de vocês, se tiverem dúvidas para questionarem, tá certo? E vocês vão responder essas questões para que a gente possa verificar o nível de conhecimento, nível de aprendizagem de vocês também, tá certo? Sobre essas técnicas que nós já falamos também. Eu estou em aula, Mota, eu te ligo daqui a pouco. Eu estou em aula. Tá certo? Então, vamos lá para o AVA. Eu vou passar para vocês aqui este case, vou colocar lá agora, e vocês façam aqui mesmo, dentro da sala de aula, não tem problema, durante o horário da aula, sem problema algum, tá? Olha, eu estou colocando lá no AVA, é um case bem pequenininho, são apenas 3 perguntas para vocês responderem dentro desta linguagem da comunicação construtiva. Só para eu ver, o nível de vocês de aprendizado, se vocês estão
realmente captando a mensagem ou não. Tá? É um case bem bacana, bem simples também. Hoje é 12 de 4, daqui até 13 de 4 para responder. 13 de 4 às 18 horas, às 0 horas. Pronto, 24 horas para responder. Oh, eu não coloquei o arquivo. Só um minuto aqui. Oxi. Olha só, estou colocando aqui o arquivo no Ava. Vocês podem abrir lá, tá certo? Para a gente poder fazê-lo. É só para reafirmar essas técnicas, né, de comunicação construtiva, tá? Dá uma lida nesse case, respondam ele, bota aí no Ava também, vale ponto, tá, gente? Então, hoje, durante o segundo horário da nossa aula, durante o intervalo do segundo horário, nós vamos só fazer esse case. Aí eu vou estar aqui para que vocês possam fazer perguntas e eu responder até às 11h30, tá bom? Compreendido? Eu vou agora para o intervalo. Nós vamos para o intervalo e depois eu volto aqui para que a gente possa continuar, tá? Um abraço para vocês. Até depois do intervalo.